8 relatos de terror em cemitérios que você precisa ouvir. Já imaginou o que pode acontecer durante a madrugada em um cemitério? Aquela brisa fria passando entre os túmulos, o silêncio absoluto que faz qualquer rangido parecer um grito, e aquela sensação horripilante de que você não está sozinho. Meus amigos, os cemitérios são lugares cheios de histórias, e hoje eu trouxe algumas delas para a gente desvendar. Histórias de arrepiar que vão fazer você dormir com a luz acesa. Preparei tudo com muito cuidado. Selecionei 8 relatos de terror reais que aconteceram em cemitérios e deixaram marcas profundas em quem viveu essas experiências. Então já sabe, né? Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e se prepare, porque o que vem a seguir é assustador. Nossa primeira história aconteceu no interior do Brasil, com um senhor chamado João. Seu João era vigia noturno de um cemitério. Imaginem vocês passar a noite inteira sozinho em um lugar desses. Pois bem, seu João já estava acostumado com a calmaria do local, mas essa rotina foi completamente abalada quando ele começou a ver, por diversas noites seguidas, uma figura estranha vagando entre os túmulos. Era uma mulher, vestida completamente de branco. O que mais assustava seu João era que a tal mulher parecia estar flutuando, deslizando pelo chão, com um olhar fixo no horizonte, como se estivesse procurando por algo ou alguém. Certa noite, tomado pela curiosidade e também por uma pontinha de preocupação, seu João decidiu se aproximar. Mas no momento em que ele deu o primeiro passo em direção à figura, ela simplesmente desapareceu. Como num passe de mágica, a mulher de branco sumiu no ar, deixando para trás apenas um cheiro forte, doce e enjoativo de flores murchas. Essa próxima história, meus amigos, é de gelar o sangue. Aconteceu em uma cidadezinha do interior com um grupo de amigos adolescentes. Sabe como é, né? Juventude, energia de sobra e aquela vontade de desafiar o perigo. Eles decidiram então fazer um tour noturno em um cemitério. A ideia era gravar vídeos para o YouTube, mostrar coragem, desafiar os medos. Mas o que era para ser uma brincadeira de adolescentes se tornou um pesadelo real. No meio daquela escuridão, entre os túmulos antigos e as árvores com galhos retorcidos, eles começaram a ouvir um barulho. Era um som fraco, abafado, como se alguém estivesse chamando por ajuda. A princípio pensaram ser coisa da cabeça, sugestionados pelo ambiente. Mas o som persistia, e a cada passo que davam ele ficava mais claro, mais próximo. Era uma voz fraca, arrastada, que parecia vir de dentro de um túmulo recém-selado. A próxima história que eu vou contar é de partir o coração. É a história da Dona Carmen, uma senhora que visitava o túmulo de sua mãe com frequência. Era um ritual de carinho e saudade, um momento de paz e introspecção. Mas, em uma dessas visitas, Dona Carmen viveu algo que a marcou para sempre. Enquanto limpava o túmulo da mãe, Dona Carmen ouviu um barulho. Era um choro de bebê, fraco, mas constante. Ela olhou ao redor, procurando a fonte do som, mas não viu ninguém. O cemitério estava praticamente vazio naquele dia. O choro continuava, e Dona Carmen, movida por um instinto maternal, resolveu seguir o som. Ele a guiou por entre os túmulos, até chegar a um canto mais afastado, quase esquecido do cemitério.
Ali, em meio ao mato e às lápides rachadas pelo tempo, Dona Carmen encontrou um túmulo minúsculo, quase imperceptível. Capítulo 4. O fantasma do coveiro. Seu Alfredo, um coveiro aposentado, trabalhava à noite no cemitério. Ele começou a sentir uma presença estranha. Uma noite, viu uma figura alta e esguia no final da rua, observando-o. O medo percorreu sua espinha, mas ele tentou se convencer de que era apenas um morador de rua. Noites se passaram e a figura continuava lá, sempre observando. Até que, em uma noite chuvosa, seu Alfredo decidiu enfrentar o medo. Capítulo 5. A procissão fantasma. Essa história, meus amigos, é de arrepiar os cabelos. Aconteceu em uma vila próxima a um cemitério antigo. Era madrugada e um barulho estranho ecoou pelas ruas. Passos lentos e murmúrios baixos. Moradores saíram para ver. Uma procissão atravessava a rua principal, todos vestidos com roupas escuras e compridas. Carregavam velas acesas. As figuras se dissolveram na escuridão. Capítulo 6. As mãos que surgem da terra. Rafael, em um ato de coragem, atravessou um cemitério à noite. Voltando de uma festa, ele pensou: "Ah, é só um cemitério." Mal sabia ele o que o aguardava. No meio do caminho, sentiu algo puxando sua calça. Era uma mão esquelética emergindo do chão. Rafael correu, desesperado, até cair exausto. Capítulo 7. O túmulo que brilha. E o que dizer de um túmulo que brilha? Sim, meus amigos, vocês ouviram direito. Essa história aconteceu em um dos maiores cemitérios da cidade de São Paulo e até hoje intriga os coveiros mais experientes. Era noite de lua cheia e os coveiros trabalhavam até mais tarde, preparando algumas covas para o dia seguinte. De repente, um deles percebeu algo diferente. No fundo do cemitério, entre as árvores mais altas, uma luz azulada emanava de um túmulo antigo. A luz era forte, intensa, iluminando os arredores com um brilho sobrenatural. Curiosos e um pouco assustados, os coveiros se aproximaram lentamente do túmulo. À medida que se aproximavam, a luz aumentava de intensidade, criando um clima misterioso e assustador. Capítulo 8. O Homem no Portão. Nossa última história de hoje é de arrepiar a espinha. E aconteceu com o seu Jorge, um taxista que trabalhava no turno da noite. Certa vez ele recebeu uma chamada para buscar um passageiro em frente a um cemitério. Era uma noite chuvosa e o movimento estava fraco. Então seu Jorge não pensou duas vezes antes de aceitar a corrida. Chegando ao local, ele estacionou o carro em frente ao portão do cemitério e aguardou o passageiro. Os minutos se passaram e nada de sinal de vida. A chuva aumentava e seu Jorge já estava impaciente quando viu algo estranho pelo espelho retrovisor. Havia um homem parado no portão do cemitério. Ele usava roupas escuras e um chapéu que escondia seu rosto. Seu Jorge buzinou algumas vezes, mas o homem não se moveu. E aí, meus amigos, gostaram das histórias? Lembrando que esses relatos são apenas uma pequena amostra do que dizem acontecer nos cemitérios. Será que tudo isso é fruto da imaginação? Ou os cemitérios realmente guardam mais do que restos mortais? Comentem aqui embaixo qual desses relatos te deixou mais assustado e compartilhem se vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural parecida. E claro, se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um abraço
e até a próxima.